Fala, povo, é o seguinte, já vou falar agora no começo do vídeo, tá? Algumas pessoas reclamam que os vídeos são longos. Eu vou ser bem sincero, quisera eu, na minha busca por conhecimento, nos últimos, eu tenho 39, nos últimos 19 anos, nos últimos 19 anos, quisera eu encontrar alguém disposto a conversar sobre motor abertamente, descaladamente, nua e cruamente, com tempo, para me explicar as coisas que eu queria saber. Não tinha. Você procurava informação, internet não era como é hoje, tá? Em 2000, você não tinha informação em português sobre motores, hoje tem muito pouco. Não tinha acesso, não tinha internet em casa, não era como é hoje. Internet no celular, esquece, zero. Então, quisera eu, há 20 anos atrás, ter encontrado alguém com disponibilidade para conversar comigo sobre as coisas que eu queria saber. E é isso que eu faço aqui. Então, esse vai ser um vídeo, eu vou tentar fazer ele curto, falando só sobre ignição, só sobre o Galaxy 69. Vou falar de um assunto que se expande para qualquer motor que queime gasolina ou álcool, ou GNV. Então tende a ser um vídeo teórico, eu vou tentar fazer da maneira mais fácil, mais simples, para todo mundo entender, tá? Vamos falar sobre ignição. Muita gente pergunta, quanto que eu deixo de avanço de ignição no meu motor? Como que eu regulo? Então vou tentar desmistificar esse assunto, né, do avanço da ignição, e vamos ver o que acontece. Enquanto eu vou passando aqui para vocês, porque isso é um monólogo, né? Só eu falo, não consigo ler o pensamento de vocês nem ouvir, só vou saber depois que eu tiver postado isso no ar. Mas eu vou fazer um monólogo aqui explanando sobre ignição e vou tentar achar algum material na internet que me faça traduzir visualmente para vocês o que é o avanço da ignição. Para mim é muito simples, eu fecho o olho e vejo o avanço da ignição acontecendo, a combustão, etc. Mas não é simples para todo mundo. Para a gente falar sobre isso, primeira coisa que todo mundo precisa entender, não importa a rotação que o motor está, se ele está 600 RPM, se ele está 15.000 RPM, o tempo que leva da hora da faísca até o final da queima daquela mistura que entrou no cilindro é o mesmo, tá? A velocidade da combustão de um motor a gasolina vai ser igual a qualquer rotação. Isso teoricamente, porque na prática, né, maior quantidade de mistura significa maior temperatura dentro da câmara, mais taxa de compressão dinâmica, porque você tem um aproveitamento volumétrico maior do cilindro, então você pode variar um pouco a velocidade aí da queima. Mas vamos fixar isso, tá? A velocidade da chama, a velocidade da combustão, a velocidade da queima, ela vai acontecer sempre num intervalo de tempo muito próximo, assim. Vamos travar para ficar fácil na mente. Acontece sempre na mesma velocidade. Deu a faísca, levam milissegundos para todo aquele combustível se inflamar. Beleza. O que acontece dentro do motor? Eu vou tentar mostrar algum vídeo da internet aí, tá? O pistão está descendo. O pistão está descendo dentro do motor, dentro do cilindro, vocês vão ver na animação. A mistura ar-combustível está entrando, a válvula de admissão fecha, o pistão começa a subir e comprimir essa mistura, ela vai ficar cada vez menor. Num determinado momento vem a faísca. Que determinado momento é esse? Esse é o famoso avanço da ignição que todo mundo pergunta, né? Depende do motor, tem motor que é a 20 graus antes do ponto morto superior, tem motor que é a 10, que é a 9, que é a 5, que é a 12, que é a 15. Depende das características de construção do motor, depende do combustível que está usando, depende da regulagem do carburador, da eficiência volumétrica, tá? Então não posso falar para ninguém, nesse motor usa isso, naquele motor usa aquilo. Na internet tem manuais de serviço, tem dados para motores originais, motor AP, CHT, etc, etc, etc. Só não usem os dados do manual de serviço da Ford para Ford 302 V8, 272, 292 V8, porque os dados são da época que a gasolina tinha chumbo e a gente não tem chumbo na gasolina, a gente tem álcool.
O chumbo era um aditivo antidetonante, muito fraco, poluente, cancerígeno. Em algum momento aí o governo tirou e colocou álcool. É o álcool que dá o poder antidetonante da gasolina que a gente usa. Então, álcool na gasolina não é ruim. Não precisa ser 30%, igual a gente tem aí quase, né? Mas álcool na gasolina não é ruim. Álcool na gasolina é benéfico. São poucos lugares no mundo que você encontra gasolina sem álcool. Tá? Então precisa também tirar isso da cabeça. Que a nossa gasolina é uma porcaria porque tem álcool. Não, colega. A gasolina é uma bosta. Porque o cara do posto de gasolina enche de merda lá dentro. Desculpa a franqueza. Mas é isso. Tá? Porque o nosso combustível fabricado no Brasil não é ruim. Se vocês forem pesquisar em fontes sérias, seguras, é o combustível com maior octanagem vendido nos postos de gasolina. É a gasolina brasileira. Entenderam o conceito da ignição? Mistura entra, o pistão está subindo, comprimindo, vem a faísca. Na hora que você regular para ele acontecer, a 10 graus, a 20 graus, a 30 graus antes do ponto morto superior. O que é antes do ponto morto superior? É antes do cilindro chegar no topo, chegar no fim de curso dele. Tá? No momento da faísca, começa a ter um aumento de pressão no cilindro, porque os gases estão sendo queimados, você tem um aumento abrupto de temperatura, um aumento muito rápido de temperatura, isso expande muito rápido, aumenta a pressão no topo do cilindro e empurra o cilindro para baixo. Agora que vem por que tem que ter avanço da ignição, por que a faísca não pode acontecer quando o pistão está no ponto morto superior. Lembra que leva um tempo para esse combustível ser consumido? Se a faísca acontecer com o pistão no morto superior, com o pistão no ponto morto superior, ele vai estar muito baixo quando você tiver o pico de pressão no cilindro e você não aproveita esse pico de pressão porque o pistão já está lá embaixo, já tem um baita espaço ali perdendo. Em vez de aproveitar a pressão, você perde ela, porque o pistão já foi. Imagina você pedalando, a hora que você vai fazer força, a corrente escapa, fica livre, não é? É a mesma coisa. Ponto de ignição atrasado é isso, tá? Estou falando de motores carburados com distribuidor. Motor injetado muda de conversa, tá? Vamos falar de motor carburado com distribuidor. Não estou bravo, tá, gente? É que o assunto é sério. Então, beleza. Se a faísca vir quando o pistão estiver no ponto morto superior, que é a 0 graus do virabrequim, para esse pistão, quando eu tiver o pico de pressão, o pistão está lá embaixo. Então eu preciso fazer que esse pico de pressão aconteça quando o pistão estiver mais alto, para eu aproveitar o impulso dele, para ele empurrar o pistão para baixo. Quando isso tem que acontecer? Em teoria, quando o pistão ele subiu, comprimindo a mistura, deu a faísca, ele começou a descer. Quando ele estiver a 15 graus depois do ponto morto superior, quando ele já está descendo no momento de combustão, é o ideal que você tenha o pico de pressão, para essa pressão empurrar o pistão com toda a força para baixo. E aí você vai ter potência, torque no teu motor. Como que eu ajusto isso, né? Eu não consigo medir isso, eu consigo medir a hora que a faísca entra. A gente não tem ferramenta que vai falar isso pra gente. Mas a gente tem o conhecimento, o bom senso, né? A prática. Então, para motor 302 a gasolina, normalmente 10 graus de avanço inicial da ignição são suficientes para você conseguir o pico de pressão 15 graus depois do ponto morto superior. O que isso significa? O pistão está subindo, comprimindo a mistura. Quando ele está a 10 graus antes de chegar no ponto morto superior, vem a faísca. Só que esse movimento dele terminar de subir e começar a descer é tão rápido que o fato da faísca acontecer antes do pistão terminar de subir não atrapalha o funcionamento do motor, não freia a subida do pistão, não provoca pré-ignição ou detonação. Entendeu? Então o pistão está subindo, 10 graus antes dele chegar no topo, tem a faísca, ele continua comprimindo a mistura já em combustão, começa a descer e aí vai ter o pico de pressão. É o pico de pressão que vai trazer a força para o motor, que vai dar torque, que vai dar potência. Então, se o ponto de ignição, se o avanço da ignição ele estiver incorreto, você pode ter um motor beberrão, um motor fraco. Se o avanço da ignição estiver muito atrasado,
você vai ter problema no escape, aumenta muito a temperatura do escape, porque o combustível vai terminar de queimar no momento da exaustão, no momento do escape. Está tão atrasado o avanço da ignição que o combustível vai continuar queimando quando você está jogando, deveria estar jogando fumaça para fora. E aí você aquece o escapamento. Racha coletor de admissão de 302 V8, racha por isso. Ponto de ignição atrasado. Chega, num caso extremo, o coletor de escape ficar incandescente. E aí o que acontece? Você começa a aumentar a rotação do motor, como a velocidade do pistão, o tempo que ele fica no ponto morto superior começa a diminuir cada vez mais, você precisa fazer a combustão acontecer a cada vez mais cedo, para você garantir que você tenha o pico de pressão perto dos mesmos 15 graus depois do ponto morto superior, de quando o pistão começou a descer. Então você precisa, conforme vai aumentando a rotação do motor, você precisa fazer a combustão acontecer cada vez mais cedo, a ignição, a faísca acontecer cada vez mais cedo. Então, para o motor que você tem um avanço inicial de 10 graus, a 1000 RPM, eu vou falar qualquer número, tá? Quando ele está com 1500 RPM, a faísca vai acontecer mais adiantado, 14, 15 graus antes do ponto morto superior. E assim sucessivamente. Tem um limite para isso, tá? Porque se você tiver um ponto de ignição muito adiantado, você vai ter excesso de temperatura na câmara de combustão, vai castigar a junta, vai queimar a junta do cabeçote. Você vai ter uma resistência para o pistão subir e comprimir a mistura, porque o motor está querendo empurrar ele para cima, mas se já tem pressão lá dentro, ele não consegue vencer. Você pode derreter a cabeça do pistão por excesso de temperatura. Você pode ter batida de pino, você tem batida de pino com muito avanço de ignição, porque você põe fogo na mistura antes da hora, e aí você ainda tem um espaço muito grande para percorrer comprimindo, e isso cria frentes de chama diferentes, e isso vai dar batida de pino, vai danificar teu motor. O que mais que eu estou pensando aqui de problema por excesso de avanço de ignição? Perda de potência, porque você está freando o motor na hora que você deveria estar iniciando a combustão. A combustão já ocorreu, então você começa a frear o motor, é só derrota. Ah, vou ajustar o ponto de ouvido. Vou mostrar um caso para vocês que eu acho que foi feito assim. Não funciona. Me desculpem, as pessoas que gostam de fazer isso, não funciona. Por muito tempo não tive lâmpada de ponto. Por muito tempo ajustei ponto no ouvido. Só que não é só o ponto inicial que é importante. Tá? Ponto inicial é importante para a partida do motor. Muito ponto inicial, o motor vai ficar pesado para pegar. Pouco ponto inicial, ele vai ficar aquela partida rápida e demorada, porque não tem combustão. Então, avanço inicial, ponto, né, 10 graus lá de avanço inicial, ele é muito importante para a partida do motor. Só que como você usa distribuidor, você não consegue mexer muito na curva de avanço. Você adiantou o ponto inicial, o seu ponto final, que ninguém pensa nisso, mas normalmente ali a 3000 RPM o motor deve estar no avanço máximo da ignição. Tem motor que aceita 36 graus, tem motor que aceita 30 graus, depende do motor. Então, o que eu uso de regra? O meu avanço inicial ele tem que ser tal que quando eu tiver a 3000 RPM já chegou no avanço máximo e eu vou subir a rotação, mas o avanço não vai mais continuar adiantando, trazendo a ignição mais cedo, tá? Por causa de característica do distribuidor. Então o pessoal às vezes se preocupa muito em regular o avanço inicial e se esquece do avanço final. O ideal é fazer o contrário, regular o avanço final a 3000 RPM, 30, 33, 36 graus, andar com o carro e ver como ele se comporta. Desligar o motor aquecido, ligar de novo, mede como que ficou o inicial. Normalmente com 36 graus de avanço final, normalmente você vai ter uns 9, 10 graus ali de avanço inicial, tá? Se o distribuidor estiver em boas condições. Espero que vocês tenham conseguido entender o que eu falei até aqui, que tenha ficado claro. Eu vou procurar um vídeo na internet e é provável que eu repita alguma coisa que eu falei aqui mostrando no vídeo, que é muito mais didático, tá? Por isso que eu não recomendo nenhum avanço de ignição para nenhum motor. Precisa regular e testar. Regular de ouvido corre o risco de você deixar um motor ruim, como esse que eu vou mostrar agora. O que eu estou fazendo aqui agora, povo? Espero que vocês consigam ouvir o que eu estou falando, apesar do barulho do motor. Ele falha um pouco quando o giro começa a subir. Então a primeira coisa que eu fiz
conferir o avanço da ignição. Vocês vão ver na polia do virabrequim 4 marcas. A primeira marca do lado esquerdo é 0, a segunda 10 graus, depois 20 graus e 30 graus de avanço da ignição. Eu vou mostrar como está agora na marcha lenta, 660 RPM. Vocês viram que o ponteiro que marca o avanço da ignição, ele está entre 10 e 20 graus, está com 14, 15 graus de avanço inicial. Isso não é um problema, né? Isso não teria problema. Mas olha o que acontece conforme eu subo a rotação do motor. Tá vendo aqui, ó? Tá mostrando certinho. Dá um zoom. Pode deixar assim, vou acelerar. Tá vendo? A marcha lenta voltou para 600 e poucos RPM ali. O que aconteceu? Eu acelerei, passou pelo primeiro, segundo, terceiro e a quarta marca prata que eu fiz na polia. A quarta marca é 30 graus. Ele tem que chegar a 30 graus de avanço da ignição, perto de 3.000 RPM. Se você conseguir desligar por fora, pode desligar. Eu pedi para o meu filho desligar, que facilita a vida, né? Então o que está acontecendo? Espero que vocês tenham conseguido entender. Tem 4 marcas na polia, 0, 10, 20 e 30 graus. A 1.300, 1.400 RPM, o distribuidor já chegou no avanço máximo. Então tem alguma coisa errada, ou o contrapeso da mesa do distribuidor, ou avanço a vácuo. Eu preciso verificar isso aí. Isso não pode acontecer, tá? O pessoal reclama que Galaxy ferve, que motor da Ford ferve. Ferve, tá regulado errado, né? Você imagina o cara andar na rodovia com esse avanço de ignição a 1.500 RPM 30 graus, a 2.000 deve estar com 40, 45 graus. Não pode acontecer isso. Isso esquenta o motor, aumenta o consumo, deixa o motor fraco, queima a junta de cabeçote, vai castigando a junta. Então isso não pode acontecer. Agora eu preciso descobrir por que isso está acontecendo. Primeira coisa que eu vou fazer é tentar descobrir isso. Mentira, segunda, a primeira eu já fiz. Tinha um vazamento de gasolina razoavelmente grande pela linha que alimenta a bomba, que eu estou mostrando o filtro de gasolina que eu troquei agora aí. Então tinha um vazamento grande de gasolina por essa mangueira. Eu já substituí, tá vendo? A mangueira nova, filtro novo, não tem vazamento aí. Tinha vazamento também na linha de pressão de saída da bomba. Resolvi isso para poder funcionar o motor sem jogar a gasolina fora, sem pôr fogo em casa. Próximo passo agora é ver essa questão da ignição, tentar descobrir o que está acontecendo aí. Seguinte, povo, encontrei esse vídeo na internet que para mim é o mais didático, é o que explica melhor o que eu falei. Então o que ele tem de animação aqui? O pistão, né, dentro do cilindro, a vela de ignição, admissão e escape. O que ele está mostrando aqui? Os 4 tempos do motor: admissão, compressão,
explosão e escape. Tá vendo? Ó? Falei que algumas teorias falam de 15 graus, outros falam de 10 graus depois do ponto morto superior. Então ele está dizendo aqui que para esse motor, o ideal é que o pico de pressão aconteça 10 graus depois do ponto morto superior. Vamos ver o que mais que ele fala aqui. Olha que legal. Olha que legal esse gráfico. Isso aqui é o comportamento da pressão no interior do cilindro apenas com a compressão do motor, tá? Deixa eu baixar aqui. Acho que dá pra ver, né? Olha que legal que ele mostra aqui, ó. Isso aqui é o comportamento, a elevação da pressão. Essa linha aqui é 0 graus, é o pistão no ponto morto superior, e aqui é 10 graus depois do ponto morto superior, tá? Se tiver só a compressão, sem combustão, sem nada, a pressão sobe até aqui só, tá vendo? Ó, com 0 graus é o pico de pressão, depois ela começa a cair. E aí então ele introduz uma curva aqui com a combustão. O que ele diz? Ó, aqui no 1 é o momento que a faísca acontece no motor. 2 é o momento que ela entra dentro do cilindro. Tá vendo? Ó? Deixa eu pausar aqui. Tá vendo que o 2 acontece quase a 0 graus, mas é antes de 0 graus? Tá vendo? Ó? Essa linha é 0 graus. A combustão começou a acontecer antes de 0 graus. Vamos ver o que é o 3. 3 é o pico de pressão. Então, para essa rotação, que eu não sei qual é, a combustão começou antes de 0 graus, tá vendo? Ó? Começou antes da linha de 0 graus, mas teve o pico de pressão exatamente a 10 graus depois do ponto morto superior, tá vendo? Para esse motor seria o ideal. Vamos ver o que mais que ele mostra. E aí, conforme o pistão vai descendo, a pressão diminui. Mas veja, a pressão ela continua maior do que se não tivesse acontecido ignição, se não tivesse calor dentro do cilindro. Então, quando a válvula de escapamento abre, tem bastante pressão ainda dentro do cilindro, tá? Vou deixar rolar. O que esse mocinho vai mostrar para nós? Então, quer ver, ó? Ele está falando agora que você aumentou, está percebendo que está movimentando mais rápido? Aumentou a rotação do motor. Se você aumentou a rotação do motor, a sua combustão precisa acontecer antes. Porque lembra que tem um atraso aqui, ó, desse pontinho para esse primeiro pontinho na rotação de marcha lenta? Com a rotação do motor mais alta, se a gente continuar soltando a faísca no mesmo lugar, olha onde vai começar a combustão, quase a 0 graus. E se ela começar quase a 0 graus, o seu pico de pressão vai ser menor, tá vendo, ó? Menor o pico de pressão, e ele vai acontecer depois, bem depois dos 10 graus desse motor, do ponto morto superior. Você vai ter excesso de temperatura no escape, tem muita pressão quando a válvula de escape abrir, tá vendo ó, a diferença? Você vai ter excesso de temperatura de escape, vai danificar seu coletor de admissão com o passar dos anos, ele vai rachar se ele for de ferro fundido, vai estragar a junta do cabeçote, vai queimar a junta do cabeçote. E aí, por esse motivo, né, para a gente trazer a curva do pico de pressão de volta, quando você aumenta a rotação do motor, você precisa aumentar o avanço da ignição. A faísca precisa acontecer cada vez mais cedo para garantir que o pico de pressão vai acontecer perto nesse motor aqui, perto dos 10 graus depois do ponto morto superior. Espero que isso tenha deixado bem claro para vocês, tá? O que é o avanço da ignição, por que o avanço da ignição. Espero que tenha ficado mesmo bem claro por que é importante o avanço de ignição correto, tá? Eu vejo muita gente falar, tem um amigo que está morando na Alemanha e ele conhece uma pessoa que tem um Mustang e o Mustang esquenta num lugar que faz 0 graus, menos até. Como que o Mustang esquenta, meu Deus? Porque Ford é uma porcaria, Ford é a pior empresa do universo. Não, motor desregulado.
Motor desregulado, pouca mistura, faz o motor esquentar. Avanço de ignição muito adiantado, esquenta o motor. Então precisa ficar atento nisso, tá bom? Seguinte, povo, para o vídeo de hoje é isso. Muito obrigado pela paciência. Se não entenderam, deixa as perguntas aí nos comentários. Eu vou tentar matar as dúvidas. Vou tentar, tá? Não sei se o tempo vai ser suficiente. Se for preciso, eu faço um outro vídeo falando sobre isso. Tem um lugar aí no vídeo, um pouquinho para trás, que eu falei sobre ignição atrasada danificar o coletor de admissão. É coletor de escape, tá? Tava muito louco, bêbado, não é possível. Mas às vezes acontece, falha nossa. Tá? Temperatura, ponto de ignição atrasado não danifica coletor de admissão, danifica coletor de escape, beleza? Obrigado, povo, que teve paciência de acompanhar aí. O vídeo de hoje é isso. Você que quer assistir no seu horário de almoço, aquela cagadinha rápida no banheiro, acho que vai conseguir. Até o próximo vídeo.